Boa noite, povo de Deus. Bom dia. Na minha igreja não tem culto de manhã, queridos, então eu estou no automático. Bom dia, igreja abençoada. Amém, que honra estar aqui, estou com a minha família aqui. Amorzinho, vem cá, minhas filhas, pastora Daniele. É uma honra estar aqui, estou me sentindo em casa, viu, queridos? Bom dia, igreja. Bom, eu sou a pastora Daniele, né? E aí, lá em casa tinha um combinado. Se cada filho que nascesse fosse menino, ele escolheria o nome, e se fosse menina, seria eu. Então, eu fiz todo mundo combinando. Então, eu sou a Daniele, a Isabelle e a Emanuele. Se tivesse mais uma, ia continuar o Zeli. Então, eu estou aqui com a minha família, minhas filhas. Nós viemos de um lugar bem próximo, ali no Mato Grosso, né? Rondonópolis, 1.200 quilômetros praticamente. E é uma alegria estar aqui, porque vocês têm sido uma inspiração para nós. Nós sempre estamos olhando ali o Instagram, a pastora Esther sempre troca ali, eu peço ajuda para ela, o Ministério Kids, em várias coisas, ela sempre me ajuda. Então, eu queria dizer que vocês são uma inspiração para nós, na nossa igreja lá em Rondonópolis. Também temos sido muito abençoados pelos nossos pastores aqui de Londrina. E que vocês sejam abençoados essa manhã por aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor William. Amém? Paz do Senhor, queridos. Primeiramente, mais uma vez, pastor Diego, pastor Esther, muito obrigado pela honra de estar aqui, né? Realmente, amados, é uma honra e vocês realmente nos inspiram, né? Quando eu cheguei, eu estava encostando no carro lá, falei assim, tem um CD tocando, né? Quando eu cheguei aqui, era a equipe, falei, rapaz, que benção essa equipe de louvor, viu? Que presença de Deus. Quem aqui o Espírito Santo já falou ao seu coração? Diga amém. Que presença, que louvor abençoado. Nem dá vontade de pregar, queridos. Dá vontade, né, de continuar adorando ao Senhor. Mas, amados, sou o pastor William, né, sou de Rondonópolis. Nós estamos ali também trabalhando. Eu também trabalho numa empresa, né? Trabalho numa empresa de benefícios. Minha esposa tem uma empresa de consultoria de RH. Então, hoje nós também trabalhamos no secular, mas o que nos motiva é realmente estar no ministério, é realmente ver pessoas sendo transformadas por Jesus, né? Eu creio que na eternidade, né, vocês que vieram aqui na frente, já pensou? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas você chegar no céu e ver essa pessoa está aqui porque de alguma maneira você falou do amor de Jesus para ela, né? Você na eternidade, pessoas, quando nós éramos de um ministério, nós fomos fazer a transição, eu não queria pastorear, né? Eu tinha esquecido das promessas de Deus sobre a minha vida, e eu fiquei no ministério durante 12 anos, servindo esse ministério, e eu esqueci, amados. Eu tinha desde jovem, eu tive algumas promessas, algumas palavras proféticas liberadas sobre a minha vida, mas eu havia me esquecido dessas palavras. E quando nós estávamos para sair, né, quando nós estávamos nessa fase de transição, eu falei, não, eu quero sentar no banco numa igreja, eu quero tocar meu violão, quero tocar minha bateria, servir a igreja ali. E o Espírito Santo falou para mim algo muito importante, falou, filho, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te amando, se você não decidir cumprir aquilo que eu tenho para você, né? Porque minha família é de pastores, talvez não pastores de uma igrejas tão saudáveis como nós vivemos. Nós somos privilegiados, amados. Nós somos privilegiados, nós estamos debaixo de uma cobertura saudável, onde o reino do Senhor, onde o evangelho realmente é vivido e pregado, amém? Então talvez não a realidade que eu vivi, onde eu vi alguns das minhas, eu não queria ser pastor, mas o Espírito Santo falou para mim, olha, tem pessoas, como se o Espírito Santo me levasse lá na frente, no futuro, tem pessoas que se você não estiver lá, cumprindo aquilo que eu tenho para você, elas vão perecer. No meu coração era uma mistura, talvez a minha família, enfim, da onde nós estávamos, meu sogro, minha sogra já tinha saído da igreja, e enfim, foi uma fase de talvez uma frieza, e o Espírito Santo como, olha, eu preciso de você lá. Então, quando nós dizemos sim para Deus, né, e hoje, eu olho a igreja que Deus tem feito, eu mandei ontem eu também sou emotivo. Eu mandei um áudio ontem no grupo da nossa igreja. Falei, porque a gente sabe, amados, a gente que é pastor, a gente conhece
as debilidades, a vulnerabilidade de cada um que chegam a nós. Casamentos destruídos, famílias destruídas. Então ali a gente se coloca pelo nosso sim, né? E as pessoas aceitam a Cristo, eles começam a andar com Jesus, e ela é livre do pecado, livre de Satanás, e ali o amor de Deus começa a agir, o Espírito Santo começa a agir. E ontem eu mandei e falei, gente, se uma pessoa só tivesse aceitado a Jesus, já valia a pena. Jesus morreria 1000 vezes por nós sendo pecadores. E eu mandei esse áudio com gratidão, porque eu creio que os pastores de vocês, ao olhar essa igreja, e o propósito nosso é isso, valer a pena o sangue de Jesus na cruz por nós. Jesus morreu por nós e o sangue dele está valendo a pena até hoje. Você que diz sim para pregar Jesus, para levar Jesus a uma casa, levar esperança, Jesus vai te recompensar. E isso não tem preço. Amém? Mas o que eu quero falar com vocês, amados, quando o pastor Diego falou comigo, veio algo no meu coração. Essa palavra que eu vou ministrar, eu queria que você visse ela, recebesse ela por duas visões. Primeiro, lembrar aquilo que Jesus fez por nós, e também pela visão da pessoa a qual você vai na casa, como ela está. Essa pessoa que não tem Jesus, essa pessoa que não conhece a Cristo, qual no mundo espiritual, o que ela está vivendo, como está a vida dela. Porque muitas vezes nós falamos, pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, né? Pastor, minha vida sou um cara trabalhador, luto pela minha família. Mas você tem Jesus? Não tem Jesus. Ou seja, ele não tem nada. Amém? Então, porque muitas vezes nós, não, Jesus, o sangue de Jesus, amados, é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele é o intermediador entre nós e o Pai. Amém? Primeiramente eu queria falar um pouco sobre quem nós éramos antes de Cristo. Toda vez que Jesus vem sobre nós, amados, existe um antes e um depois, sim ou não? Jesus vem na história, Jesus dividiu a história no meio. Quando Jesus vem na terra, existe um antes e um depois de Cristo. Quando você vai estudar o livro de história, está lá, antes e depois de Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, tem um antes e um depois, sim ou não? Sim ou não, queridos? Como era a sua vida antes de Jesus? Porque muitas vezes a gente vai caminhando com Cristo e nós nos esquecemos. E tem pessoas que se esquecem tanto de como era a vida dela, que muitas vezes elas retornam da onde elas saíram, porque a vida dela deu uma melhorada. A paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor, né? Tantas coisas espirituais são liberadas para nós quando nós aceitamos a Cristo, que muitos de nós esquecemos o que é ter paz. Se esquecemos, não, a paz de Deus é uma realidade tão verdadeira em nós, que nós esquecemos do que é uma vida onde você coloca a cabeça no travesseiro e a mente não para de pensar, né? Angústias, depressão, sentimentos de tristeza. Como é bom você colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, sim ou não? Isso só Jesus pode fazer pela humanidade. E eu queria então trazer a primeira coisa, amados, quando o pecado entra no mundo, a intimidade com Deus é quebrado, o relacionamento com Deus é quebrado. Sabe, essa presença que nós sentimos na hora do louvor, isso nós não tínhamos mais, um homem não tinha mais isso. A pessoa que você vai visitar lá na casa, ela não tem esse discernimento, essa presença, esse contato direto com o Pai. E a presença de Deus, amados, quem somos nós sem a presença de Deus? Esses dias eu estava orando e eu estava falando para o Espírito Santo, para onde eu vou? Cara, eu não sei viver sem o Espírito Santo, não sei viver sem o amor de Jesus, que eu não consigo me imaginar, queridos, que seria da minha vida se eu não tivesse o Consolador, o meu ajudador, nos momentos difíceis, de crise na nossa vida, de ter o Espírito Santo. Mas as pessoas que você vão levar a palavra de Deus, ela não tem essa presença. As pessoas que você vão levar a palavra de Deus, ela não tem essa paz. Então a primeira coisa que o pecado faz com o ser humano, amados, então
o relacionamento com Deus se perde. O homem caiu na sua retidão original e a imagem divina dele foi desconfigurada. A comunhão com Deus foi quebrada, o relacionamento com o Criador foi destruído. O refletor da imagem de Deus, o homem passou a ser principalmente um símbolo da rebeldia de Deus. Agora o homem que foi criado por Deus, agora o homem através do pecado, agora nós nos tornamos rebeldes perante Deus. A segunda consequência do pecado trouxe morte espiritual para nós. Então a morte espiritual, ela, primeiro eu quero que você lembre quem você era. De todos esses tópicos que eu vou falar contigo. E você, queria que você visse essa pessoa que você vai levar a palavra de Cristo. Então essa pessoa que você vai levar a palavra do Senhor, ela está morta espiritualmente. E isso é muito interessante, porque quando a gente, o que é, né? As pessoas quando estão no mundo parece que elas estão cegas, o coração é duro. E quando ela vem para Jesus, não sei se você já passou por isso, você que veio para Jesus, você frequentava um ambiente, né? Lá no Mato Grosso, o agronegócio domina muito lá. O pessoal gosta muito do sertanejo, né? Daqueles negócios, não sei aqui, mas a gente ganha muito, né? Pessoas que gostam de música sertaneja lá, cerveja e pá. Então imagina, essa pessoa, a vida dela, ela viveu nesse ambiente, festas, e agora ela aceita Cristo, ela vem para Jesus, e aí o Espírito Santo começa a fazer algo na vida dela. Agora, quando ela senta naquela mesa com os amigos, que era normal ela sentar, a vida inteira ela sentou, algo dentro dela começa, você não pertence mais a esse lugar, algo ruim. Quem já te passou por essa sensação? Você está lá com seus amigos, mas cara, essa música não cabe mais, não cabe mais, as conversas não dá mais para ouvir, não dá mais, porque nossos olhos espirituais foram abertos, há algo dentro de nós. As pessoas que vocês vão pregar lá, elas estão cegas, elas estão mortas espiritualmente, amados. Toda a humanidade tornou-se morta em ofensas e pecado. Efésios 2, de 1 ao 3, diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só como é que era a nossa vida, queridos. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Então, amados, além disso, a menos que o pecador seja vivificado no seu estado de morte espiritual, o pecado o conduzirá à morte eterna. Então, amados, nós estávamos mortos espiritualmente. As pessoas que você está levando a palavra de Deus, elas estão mortas espiritualmente. O homem tornou-se escravo do pecado. Antes de nós aceitarmos a Cristo, amados, nós éramos escravo do pecado. Agora nós somos livres, amém? Fala, eu sou livre. Fala, o pecado não tem mais domínio sobre minha vida. Fala, eu sou livre. Então, isso traz para nós uma gratidão pelo que Jesus fez para nós. Mas as pessoas que você vão levar a palavra de Cristo, essas pessoas, elas são escravas do pecado. A sua natureza, amados, a natureza do homem com a entrada do pecado tornou-se totalmente depravada. Ela foi completamente corrompida pelo pecado, a alma, o corpo. Amados, então o pecado, ele desconfigura tudo aquilo que Deus criou para o ser humano. Então, o homem então tem a sua natureza totalmente desconfigurada e depravada. Olha o que diz a palavra em Marcos 7, 21, 23, amados. Porque dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse é o homem consequente
Esse é o homem que vive no pecado. Então, por isso, amados, que quando nós olhamos para isso aqui, quando eu olho para que meu antes de Cristo, antes nós vivíamos na prostituição, nos furtos, nos homicídios, nos adultérios, na avareza, nas malícias, no dolo, na lascívia, na inveja, na blasfêmia, soberba e loucura. Quando nós entendemos quem realmente nós somos, amados, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, quando nós entendemos o quanto pecadores nós somos e quanto miseráveis nós somos, nós vamos entender o tamanho da profundidade e o tamanho do amor de Deus por nós. Quanto mais nós entendermos, amados, quem nós éramos antes de Cristo, nós não éramos pessoas boazinhas, nós não éramos pessoas com uma moralzinha, não, eu obedeço meu pai, obedeço minha mãe, eu trabalho, né? E não, nós éramos pecadores, nós éramos destituídos da glória de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, nós não somos umas pessoas boazinhas, não, a gente vai ver isso mais para frente, mas eu quero dizer que isso, nós começamos a entender quem eu sou e quem Deus é. Quando eu entendo quem eu sou e quem Deus é, eu entendo o quão grande é o amor de Deus por mim. E aí, amados, o pecado também nos trouxe consequências físicas, emocionais. Essas pessoas que você vai falar de Cristo, imagine, elas estão sendo dominadas e Satanás tem sido o senhor delas. E isso causa, amados, Satanás oprime. Certa vez eu estava ensinando para minhas filhas, né? Nós estávamos num devocional e eu estava falando para elas sobre Jesus, o nosso Senhor. Falei, filha, a gente vai ver mais sobre isso. Satanás, ele era o senhor da humanidade. E aí falei para ela assim, o que é o escravo? Ela falou, o escravo apanha, né, sofre. Eles amarravam os escravos, ela começou, né, nas árvores. Eu falei, é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz, passa fome, é humilhado, enfim. Mas agora, então nós estávamos antes de Cristo, então nós tínhamos um Senhor sobre nossa vida. Agora vem um outro Senhor, um Senhor que vem, a nossa dívida era impagável, ninguém poderia pagar a nossa dívida, mas vem um outro Senhor, e vem e nos compra, com preço de sangue. E então esse Senhor nos compra, e agora esse Senhor nos chama para sentar à sua mesa, Ele continua sendo nosso Senhor. Então, quero dizer para você que nós continuamos sendo escravos, mas de um outro Senhor. Esse Senhor nos comprou e agora nós estamos aqui como escravos. Mas esse Senhor agora Ele faz nos sentar à mesa dele. Fala, olha, agora vocês não são mais escravos, agora vocês são filhos. Agora vocês não são só filhos, agora vocês vocês são participantes de uma herança. Vocês pertencem à herança que eu tenho, também é de vocês. Por isso que nós temos o Senhor como Pai, mas também como Senhor dos nossos corações. Amém? E é isso que Deus faz conosco. Eu queria aqui trazer alguns versículos, amados, sobre a nossa condição de pecador. Eu queria realmente trazer a consciência de quem nós éramos antes de Cristo, de como estão essas pessoas que vocês vão falar de Cristo para elas e como elas estão. Olha, amados, olha o que diz a palavra de Deus. Vocês pertencem ao pai de vocês. João 8,44. O diabo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, amados, nós precisamos ser muito gratos a Deus, amados. Nosso pai era Satanás. Pode vir alguma coisa boa de Satanás, mas a vida do ser humano sem Cristo, Satanás é seu pai. João 8,44. Mas vocês que vieram aqui na frente, vocês vão apresentar as boas novas. As boas novas, as boas novas, as boas novas, o poder do Evangelho que transforma, o poder do Evangelho que tira essa pessoa escrava de Satanás.
onde ela será transformada pelo amor de Cristo. Olha o que diz João 3,19. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a realidade, esse é o diagnóstico das pessoas que vocês estarão levando a Cristo em suas casas. E também, amados, isso é a nossa realidade antes de Cristo. Pois todos, Salmos 51:5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Esse é o cenário da humanidade sem Deus. João 3:18, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê está condenado. Porque crer no nome do Filho, por não crer no nome do Filho no unigênito de Deus. As pessoas que não têm Cristo, elas estão condenadas. E amados, quando eu olho para esses versículos, quem nós éramos, eu não sei, mas o meu coração se enche de uma gratidão a Deus, porque como que um Deus entrega o seu único filho por amor a um pecador? Como que um Deus, que amor é esse? O salmista fala assim: quem sou eu para que te lembre de mim? O Deus criador de todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. Então ele olha para nós pecadores e manda o seu único filho para morrer por nós. Que Deus é esse que o filho entrega sua própria vida para ser crucificado? E nós conhecemos a história do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, por amor a nós, para que nós pudéssemos sermos curados e restaurados. 2 Timóteo 2:25-26 diz assim: dizem, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, amados, é muito lindo esse dia. É o dia onde você disse sim para libertar as pessoas de tudo isso que nós acabamos de ler. E o que mais, amados, o que mais meu coração almeja como pastor é realmente, amados, a eternidade. Você chegar na eternidade e essas pessoas que vocês estão indo na casa, elas tinham um destino. Elas tinham um destino, amados. Só existe dois caminhos, e nós pregamos sobre céu e inferno não para colocar medo nas pessoas, porque céu e inferno é uma realidade, é real. Céu e inferno é uma realidade, por isso que nós pregamos no altar sobre céu e inferno. Mas quão lindo é quando nós chegarmos diante do Senhor e nós vemos pessoas, essas pessoas que você está orando, que você se preparou para levar as boas novas, e essas pessoas viverem uma vida eterna. Você já parou para pensar que essa pessoa que está do seu lado vai viver com você milhões e milhões de anos? Vira para ela assim e fala: meu irmão, você vai ter que me aturar por milhões e milhões de anos. Então você já fala para ele assim: ó, você não tem escolha, querido. Ou você me ama, ou você me ama, porque nós vamos viver, queridos, milhões e milhões de anos juntos. Amém? Então não tem essa, meu irmão. Você vai ter que decidir, ou ama ou ama. Então, a eternidade, amados. Nós somos peregrinos nessa terra. A palavra de Deus fala que a vida passa como um sopro, e nossos olhos têm que estar focados na eternidade, amados. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, pois o salário, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, a graça. Nós não éramos merecedores, queridos.
Essa é a palavra que nós temos que entender, que nós não éramos merecedores, mas o dom gratuito de Deus nos deu a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa nova do Evangelho é que o sacrifício da morte de Jesus é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Sabemos isso porque Jesus, ao morrer ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele vence a morte. Por amados, aplaudam o Senhor. Esse é o amor de Deus que nos alcançou. Aleluia. Ele ressuscitou. Jesus era um ser humano e viveu uma vida sem pecado. Ele era um homem justo. Nosso Senhor Jesus morreu na pior morte por amor a nós, sem nós merecermos. Deus, Ele é o único intermediador entre o ser humano e Deus. Oi? Jesus é o único intermediador. Obrigado, amor. Isso significa, amado, que o pecado que nos levava à morte agora está cancelado. Isso significa que através de Jesus, Satanás perdeu a sua autoridade sobre nós. Ele não é mais o nosso Senhor. E as pessoas que você vai levar esse evangelho poderoso, hoje você vai nessa casa dessa pessoa que ela não conhece a Cristo, e ao ela aceitar a Jesus, que vai aceitar, amém? Você vai ser usado tremendamente por Deus nesses dias. Você vai ser o instrumento do Senhor para levar salvação. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, ao você retornar nessa mesma casa, o céu dessa casa será diferente. Os casamentos serão diferentes, porque esse amor de Jesus nos purifica, nos lava e alcança os nossos corações que são maus, amados. Aleluia. Por isso que quando nós pensamos, amados, quão lindo é a graça de Deus. Já parou para pensar quão lindo é a graça de Jesus? Um favor imerecido. Eu vou continuar a palavra ainda, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Comece a agradecer a Jesus. Eu queria que você agradecesse a Deus. Eu queria que você agradecesse ao Pai por entregar o seu único filho. E agradeça a Jesus. E também agradeça ao Espírito Santo, porque de alguma maneira Ele habita em nós e nós somos tão imperfeitos. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas vulnerabilidades, mas mesmo assim Ele está em nós. E o Espírito Santo também nos ama. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Onde estaríamos se não fosse a Tua presença? Onde estaríamos se não fosse o Seu amor, a Sua graça? Onde nós estaríamos? Onde estaria minha família? Onde estariam os meus filhos? Se o Seu amor não tivesse me alcançado, aonde eu estaria? Ah, Jesus, como nós somos gratos pela Tua graça, como nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova todos os dias sobre nós, e a causa de nós não sermos consumidos. Ah, Jesus, obrigado, muito obrigado. Nós somos gratos e reconhecemos o presente, nós reconhecemos a Tua graça, e como nós dependemos da Tua graça, como nós dependemos do Teu amor, como nós somos dependentes. Nós, oh meu Pai, como é bom. Tu és bom e Seu amor dura para sempre. Tu és bom e Seu amor dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia. Que linda obra de Jesus em nós, né, amados? Que lindo. Romanos 10, 13 diz: por todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Essas pessoas que vocês vão levar a Jesus, elas serão salvas, redimidas, justificadas pelo sangue do Cordeiro. Elas serão lavadas pelo sangue do Cordeiro. Elas serão santificadas, elas serão purificadas. A maldade que existe no coração delas e que existia no nosso, né? E nós estamos num processo de santidade, nós estamos nesse processo de pureza, né? Do Espírito Santo trabalhando em nós, até Jesus voltar. Então, esse coração, a luz do Senhor vai entrar, então vai haver cura, haver restauração. E essa pessoa então vai começar a viver em novidade de vida, a boa esperança, as boas novas, aleluia, que transforma, aleluia, amados, que poderosa essa palavra. Colossenses 1:13, 23, na linguagem NVI diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não existe mais abismo entre nós e o Pai. Agora, se você está andando de moto, você começa a falar com Deus, você sente a presença de Deus. Se você está no seu carro, você está dirigindo, e você então é tocado. Quem aqui, amados, né? Não existe mais lugar. Aonde você estiver, quando você fecha os seus olhos, você está correndo, quem gosta de correr, e você está com aquele fone. Esse dia eu estava correndo, de repente começou o sol começou a nascer, e de repente eu fui tomado pela presença de Deus. Aonde nós estivermos agora não tem mais limites. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre acesso à presença de Deus. A paz, o amor, a misericórdia do Senhor agora está disponível em qualquer momento para nós. Que tremendo isso, amados. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, e quem nos temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e a mente de vocês era inimiga por causa do mau procedimento de vocês. Essa era a nossa vida antes de Cristo, amados. Essa é a vida das pessoas que vocês vão falar de Jesus. Agora, olha o que Jesus faz, amados. A nossa vida é separada de Deus, a mente de vocês era inimiga por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, em Jesus, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos. Quem é santo aqui, diga amém. Fala, eu sou santo. Agora então Jesus apresenta nós pecadores, através do sangue dele. Agora ele traz paz, ele reconcilia nós com Deus. Amados, que grande dia vai ser. É um culto, vocês vão, tem um dia específico que vai vir as pessoas. Vai haver festa no céu, amado. No dia que vocês vão convidar essas pessoas para estarem na igreja, haverá festa no céu. Porque, amados, olha que tremendo isso. Elas serão reconciliadas com Deus, elas serão reconciliadas com o Pai. A paz do Senhor agora vai habitar. Que grande dia será? Cria uma expectativa nesse dia, amados. Será uma grande festa no céu. Amados, a glória de Deus vai se estabelecer nesse lugar. O amor de Deus vai fluir neste lugar. E o mais lindo de tudo, você faz parte disso. Você diz: eis-me aqui, para que pessoas possam ser livres de Satanás e possam viver em novidade de vida. Glória a Deus.
eram inimigos por causa do mau procedimento, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentar a Deus diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, e sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você é o Paulo dessa geração. Você está na nossa mão, amados, de levar esse Evangelho que transforma as vidas, que as pessoas passam agora a ter acesso à presença de Deus e ser transformada pelo amor de Deus. O que fazemos então, amados, perante esse amor de Jesus por nós? Deuteronômio 6,5: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Sabe, é muito interessante, porque quando nós entendemos quem nós somos, onde nós, como era a nossa vida antes de Cristo, agora quem nós éramos, agora em Cristo, algo muito lindo acontece nos nossos corações. O amor de Jesus constrange os nossos corações. Então nós levamos a Cristo e carregamos a nossa cruz, porque o amor dele nos constrange. Não é porque nós somos obrigados, é porque quando eu vejo quem eu era e o que ele fez por mim, uau, que Deus é esse que me amou de tal maneira. Então você começa a caminhar com ele, você começa a experimentar da paz, do amor dele. Então você começa a viver por ele. Fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então só nos resta algo, amados, nessa terra: amar ao Senhor, amar a Deus de todo o nosso coração. Mateus 22, 36, 40. Mestre, qual é o maior mandamento? Respondeu Jesus: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. É algo muito lindo. Então nós somos tocados pelo amor de Deus, e como nós somos seguidores de Cristo, Ele nos deixa dois mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Vocês estão cumprindo o mandamento do Senhor, porque muitas vezes, amados, nós cristãos recebemos tudo isso de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia, a paz, e sentamos no banco. Deus bom, oh Deus, obrigado pela tua graça. E você experimenta de tudo que Deus fez na sua vida, de transformação, mas nós não nos preocupamos com o próximo. Quem é aquele que me ama? Jesus fala. Certa vez eu estava em crise: Deus, será que eu te amo? E veio essa pergunta no meu coração, e veio esse versículo: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Quando Jesus está subindo aos céus, qual foi as últimas palavras de Jesus? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Que bom nós sermos uma igreja que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos, e decidimos amar ao Senhor, cumprindo o ID dele. E queridos, por tudo isso que eu explanei aqui, que eu compartilhei com vocês, só nos resta servir a Jesus e amá-lo de todo o nosso coração, e levar o amor de Jesus às pessoas. Amém? Fique em pé no seu lugar. Atos 20, 24, quero terminar com 2 versículos. Atos 20, 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Portanto, contanto que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o quê?
testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que lindo, amados. Que você disse sim para Jesus, disse sim para pregar a palavra. Nós estamos cumprindo o nosso ID do Senhor. A sua atitude de você dizer sim para Deus, isso também significa o quanto você o ama. E é claro, amados, que quando nós amamos a Deus, é impossível nós não se preocupar com o próximo. Amém? Quando nós amamos ao Senhor e o amor dele é derramado no nosso coração, e nós reconhecemos quem nós éramos antes, e nós vemos quem nós somos hoje em Cristo Jesus, acesso à presença do Senhor. Então agora é impossível olhar para uma pessoa, né, seja alguém da minha família, seja um amigo meu padecendo, Satanás sendo o Senhor dele, né, como nós vimos aqui, Satanás dominando, e a gente seguir a nossa vida. É impossível. Você pode, não é verdade? Esses dias que vocês vão pregar, eu falo, cara, existem umas boas novas. Existe algo que vai transformar o teu casamento, vai transformar o relacionamento dos teus filhos com você. Existe algo tremendo que vai... Jesus é o que você precisa. E, amados, quando nós olhamos para a nossa vida, o que Jesus tem feito na nossa vida, amados, nós precisamos testemunhar. Essa cidade precisa saber que existe um Deus de amor, onde essas pessoas elas carecem e elas precisam deste amor, e você é o instrumento do Senhor. E para finalizar, amados, Gálatas 2:20, portanto não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida eu não vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você começasse a agradecer a Deus mais uma vez pela obra que Ele fez na sua vida. Eu também queria que você, pelos olhos da fé, já começasse a agradecer ao Senhor. Imagine esse amor do Senhor entrando nas casas, nos corações aonde você vai pregar. Imagine essas pessoas, Satanás perdendo o território, onde você colocar a planta dos seus pés, onde Satanás estava dominando, onde Satanás estava sendo o Senhor, onde o pecado estava dominando, onde a angústia estava dominando, onde estava havendo sofrimento. Agora, através de você, o nome de Deus, o Paulo dessa geração, o testemunho do Deus vivo. Agora, imagine essa casa, imagine os corações, amados, a luz do Senhor entrando através, a cada culto, a cada palavra ministrada, a cada semente colocada no coração dessas pessoas, o amor de Deus invadindo, a presença do Espírito Santo invadindo esses corações, trazendo paz, trazendo alegria. Aonde há trevas, haverá luz do Senhor. Meu irmão, aonde há tristeza, haverá alegria. E você sendo um homem, uma mulher, instrumento de Deus, cumprindo o ID, cumprindo a vontade de Deus, a glória de Deus vai invadir essa casa, a glória de Deus vai invadir os corações, a glória de Deus vai invadir essa cidade. A graça do Senhor invadindo cada coração, a graça do Senhor, o amor restaurando pessoas que não tinham acesso à presença de Deus. Agora elas vão levantar as suas mãos e terão acesso à glória de Deus. Aleluia. Ore, Verdade está aqui. Obrigado, Jesus. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia
com misericórdia, Ele está nos batizando com graça, fluindo sobre nós. Somos livres, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Será que você pode se levantar agora como uma pessoa que declara o nome de Jesus? Será que você pode agora determinar, usar sua voz de autoridade no Senhor para falar que o lugar onde você vai semear, a palavra do Senhor já é do Senhor? Você pode fazer esse ato profético, você pode usar a sua fé, você pode se esticar um pouco mais nessa manhã, você pode ser ousado junto comigo. Que tal se eu e você nessa manhã nós declarássemos a palavra do Senhor sobre Arapongas? Vamos sonhar juntos, vamos ter uma visão do Senhor juntos como igreja agora. Veja esse lugar declarando que eles são de Cristo, que eles têm um Salvador agora. Veja com seus olhos de fé nessa manhã. Veja a palavra entrando nesses corações. Seja ousado, declare isso. Declare que a palavra é poderosa para fazer aquilo que o Senhor já determinou. Declare que esse lugar já está salvo, que ele pertence. Já tem um Salvador, já tem um Deus, um só Senhor. Declare que esse lugar é do Espírito Santo e que o mal não pode mais visitar aquele lugar, porque você vai entrar lá, você vai declarar que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é suficiente naquele lugar, que a graça do Senhor está bastando. A graça, o amor de Deus que flui sobre você e sobre a sua casa está tocando já aquele lugar. Determine isso, porque o Senhor já te deu autoridade. O Senhor diz: eis que eu te dou autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Pise sobre escorpiões e serpentes nessa hora. Use a sua autoridade no Senhor. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, Senhor. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Eu vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre serás. Mesmo que eu não saiba o que virá,
sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre serás. Mesmo que eu não saiba o que virá, eu sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, Senhor, eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, e sei que estarás ali. Pai, nessa manhã, nosso coração está grato diante de Ti. Pai, nós estamos fazendo aquilo que os anjos gostariam de fazer, Pai. Ô Jesus, mesmo sendo barro, nós carregamos algo tão precioso, Pai, a ser derramado nesses lugares, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós veremos com os nossos olhos, Pai, os Teus atos de justiça. Pai, nós declaramos agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Nós queremos Te adorar pela salvação decretada. Senhor, nós Te adoramos, Pai, porque o Teu Espírito Santo já entrou naqueles lugares. Senhor, porque o Senhor já declarou aqueles que são Seus nesses lugares, Pai. Nós já tomamos posse, Pai, dessa terra que está à nossa frente, com os nossos olhos de fé, e declaramos: essa terra é boa, essa terra é boa, Pai. Nós declaramos: ela mana leite e mel, Pai. Será um tempo maravilhoso, Pai, no nosso meio, Pai. Que precioso será, Senhor. Com alegria, Senhor, nós traremos os nossos feixes, Pai. Nós traremos, Senhor, a recompensa, Pai, Pai, do Teu sacrifício, Pai, a salvação dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa mesmo cada um que está aqui, Pai. Encoraja, Pai, nós Te agradecemos que Tu és aquele que envia, mas não envia sozinho, Pai. Envia com a Sua presença, Pai. Envia, Senhor, com a Sua consolação. Envia com a Sua motivação. Envia com a Sua graça, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua companhia. Nós queremos dizer ao Senhor nessa manhã: o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai, para essa missão, Pai. Nós estamos alegres, Pai, de completá-la, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por nos usar. Obrigado por esse tempo como igreja de avanço. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai, o ID do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu nome é suficiente para entrarmos, Senhor, nesses lugares e deixarmos um legado maravilhoso do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa cidade, Senhor, que vai receber, que vai crescer, que vai ser liberta, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Teu nome será declarado, Senhor, nesses lugares, Pai. E esse é o nosso alimento, essa é a nossa alegria de fazer, de cumprir a vontade do coração do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Aplauda o Senhor aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor vai à sua frente. O varão de guerra é Jeová. Você não está